Em Jacareí, eles não voltaram o olho muito para cá, não. Tinha alguns policiais aqui que ficavam observando a gente. E tudo que a gente fazia com uma certa preocupação e, com certeza, com medo também. Porque a gente fazia as coisas olhando para todos os lados. Quando a gente via algum carro suspeito, a gente parava, disfarçava e fazia. O programa Gente em Destaque de hoje vai conversar com um homem dedicado à política praticamente 24 horas por dia. Raimundo Albino já exerceu diversas funções no poder público, dentre elas a de secretário de governo nos recentes mandatos do PT. Mas a história de Raimundo vem de muito antes, dos anos 60 e 70, quando já estava junto com os políticos de Jacareí. Especialista em animar comícios das tantas campanhas das quais participou, ele vai relembrar a época das fotos em preto e branco desses eventos. Conhecido no meio político como Raimundinho dos Comícios, ele foi filiado até bem pouco tempo ao PPS. Quando o partido na base nacional rompeu com o governo do PT, ele migrou para o PMDB e levou com ele muitos filiados, como o vereador Edinho Guedes. Na entrevista, Raimundo vai comentar esse fato que mexeu com a vida partidária jacareiense. Bom, Raimundo, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista, por ter largado um pouquinho lá a prefeitura, né? Eu queria começar a entrevista falando um pouquinho de Campos do Jordão, que é o lugar da cidade de onde você vem, né? Aí eu imagino Campos do Jordão dos anos 50, que não era uma cidade ainda, entre aspas, conhecida como hoje. Como é que era Campos do Jordão da sua infância? Campos do Jordão, na minha infância, já era uma cidade turística, né? Pela altitude, pelo frio, pelas montanhas, sempre foi muito lindo. Aliás, hoje eu acho que antes era mais bonito do que agora, porque houve muito desmatamento lá. E era conhecida também como a cidade da cura da tuberculose, né? Então, naquele tempo, a medicina não tinha o avanço que tem hoje. A pessoa que contraía uma doença como a tuberculose, grande parte dela procurava Campos do Jordão para cura. Então, Campos do Jordão, além de ser uma cidade turística, era conhecido mais como uma cidade da cura da tuberculose. E a sua infância foi como lá? Brincar muito na rua? Infância normal, brincava nos morros, nas montanhas, naqueles picos turísticos lá. E desde pequeno eu já gostava da política, né? Aquele tempo a política era diferente e a gente andava, eu ainda como criança, em cima dos caminhões procurando os comícios para me fazer, como criança, fazer minha bagunça, minhas travessuras lá, mas sempre ligado na política. Mas isso você acha que vem de alguém da família? Vem do meu pai, porque ele era muito ligado na política, né? E ele que me levava para os comícios para assistir e acabou despertando esse interesse, essa vocação, esse gosto pela política. Todos nós, você sabe que somos políticos, né? O homem é um animal político e quando ele não é político, ele é apenas um animal. E a política é tudo que a gente faz. O ar que você respira depende da política que você faz. Se você vota mal, você corre o risco de respirar um ar impuro. Se você acerta no seu candidato, escolhe com critério e vota bem, tudo melhora na vida da população. E como é que eram seus pais? Que tipo de educação que eles deram para você? Olha, eu calculo assim, como meus pais morreram, eu ainda era criança, né? Meu pai morreu, eu tinha 10 anos, a minha mãe morreu, eu tinha 14. Mas foi uma educação muito boa, muito religiosa, não tanto religiosa, mas muito boa, eles eram religiosos. Mas foi uma educação democrática. Eu sempre tive liberdade e com eles olhando, observando as minhas atitudes na rua. E naquele tempo o mundo não oferecia o perigo que oferece hoje, né? A gente foi criado na rua, fazendo quase tudo o que queria, o que sonhava como criança, e não corria o risco que corre hoje. Hoje, se você soltar um filho na rua,
você não sabe se você recebe ele de volta. A vida mudou muito, né? A droga mudou muito a vida das pessoas e principalmente das crianças e dos adolescentes. Você tem irmãos? Eu tinha 9 irmãos, morreram 2, agora eu tenho 7 irmãos. E mexeu muito com a sua cabeça perder os pais cedo desse jeito ou não? A gente sofre um pouco, né? Mas a vida é assim, né? Eu acho que é o ciclo da vida. O ciclo da minha vida foi um pouco antecipado, porque o natural da vida é os pais morrer antes dos filhos, para os filhos enterrar os pais. O duro é quando o pai tem que enterrar o filho. E um pouco mexe, porque a gente é muito ligado, gostava muito deles, e a gente sofre, mas aí a vida segue. Quando você é jovem, você é adolescente, você tem uma perspectiva de vida muito grande, tem muitos sonhos pela frente, e você acaba superando isso. Daí ficou assim, um irmão cuidando do outro? Por uns tempos, até uns 17, 18 anos, eu fiquei com os meus irmãos, e depois eu fui cuidar da minha vida, né? Comecei a trabalhar, e fui cuidar da minha vida. E quando é que você sai de Campos do Jordão? Eu saí de Campos do Jordão em 1964. Eu vim para São José dos Campos, fiquei um pouco tempo em São José e depois eu vim para casa de um irmão em Jacareí em 65, 66, e aqui eu fiquei e nunca mais saí. Casei, tenho meus filhos aqui, meus netos, estão todos por aqui. São José foi uma passagem rápida, mas ali foi uma fase em que eu me ingressei na política para valer oficialmente, me filiei ao antigo MDB, fiz campanha em São José para o Argemiro Parisotto em 1968, já aqui em Jacareí, mas fui lá fazer campanha, ele era candidato a prefeito, ganhou a eleição, perdeu, naquela época existia o voto de legenda, né? Ele era sozinho no MDB contra os 3 da Arena, a soma dos 3 deu mais votos que ele foi o mais votado, mas não assumiu a prefeitura. Mas aí eu já estava em Jacareí, um falecido Dr. Djalma Dávila Leal, dentista, ex-vereador, me filiou aqui no MDB nos anos 70 e continuamos fazendo política aqui. E você se acostumou rápido com a cidade, com a mudança de vida? Não teve muita modificação não, nessa fase da vida, tudo para você é festa, né? Tudo que você faz, você começa a achar dificuldade quando o tempo vai passando, você passa dos 40, você se acomoda, mas nessa fase da juventude, qualquer lugar que você está, para você é festa, você se adapta a qualquer lugar. Isso faz parte da gente, né? De qualquer pessoa, então isso é com tranquilidade. E você escolhe a política por qual motivo? Por que a política tocou assim, pegou o seu braço e falou, vamos logo com isso? A política ela tem que estar na vida de todo mundo. Não a política partidária, mas a política em si ela tem que estar na vida de todo mundo. Porque o homem, o ser humano, ele é um animal político. A diferença que a gente tem dos outros animais é a inteligência. E a inteligência é para que você faça política. As regras da sociedade é feita toda de política, né? Como eu disse que a política, ela decide o ar que você respira. Se ela decide o ar que você respira, o resto vem atrás disso aí. E eu sempre me identifiquei com a esquerda, porque a esquerda é uma luta política contra a injustiça, contra... Naquele tempo não existia homofobia, mas hoje é contra a homofobia. A política de esquerda é a favor dos mais pobres. E eu me identifiquei muito com isso e gostei, e eu acho que a melhor maneira de se ajudar as pessoas, a melhor maneira de se fazer alguma coisa pelas pessoas, pela população, é fazendo política, a política do bem. Eu acho que a política da esquerda, dentro da esquerda, eu militei contra a ditadura durante muito tempo, desde os anos 64, 65. Eu comecei minha luta em São José contra a ditadura, vim para Jacareí, ao lado do Abilino, falecido, saudoso Davilino e outros companheiros. A gente correu muito nas madrugadas aí lutando contra a ditadura, durante muito tempo. Participei da campanha das diretas ativamente aqui no Vale do Paraíba. O apresentador dos comícios da direta era eu. O Osmar Santos fazia pelo Brasil todo e eu tive o privilégio de apresentar os comícios da direta pelo Vale do Paraíba. Nós fizemos em
São José muitas reuniões em praça pública pela anistia daqueles cidadãos brasileiros que estavam exilados em outro país e não podiam voltar para o seu próprio país, né? Nós fizemos uma campanha em São José e Jacareí muito grande pela anistia, isso em 1977. Depois veio a luta pela campanha das diretas e aos poucos fomos caminhando para uma democracia que é que nós vivemos hoje. Eu quero destrinchar bastante essas suas histórias, deve ter um monte de história, né? Você falou que sempre simpatizou mais pela esquerda por causa da justiça social e dos movimentos. Hoje a gente vê esse radicalismo, né, que virou os dois polos de novo, como era antigamente. Se você é contra, você é isso, se você é a favor, você é isso. Qual o tamanho do lado ruim desse equilíbrio mal aí? O tamanho do lado ruim é que a mídia hoje, a imprensa nacional, eu acredito que 90% dela, ela faz um jogo de um lado só. Ela não tem imparcialidade. Ela faz o jogo da direita e dos reacionários, daquele que quer tomar o poder a qualquer custo, esquecendo da democracia, né? Então, esse é que é o lado ruim. Você teria a imprensa que tem uma força impressionante junto à população, ela não devia ter posicionamento para um lado para o outro. Ela deveria noticiar e ser neutra. E hoje não é. Hoje ela faz uma campanha radical contra a esquerda, pela direita. Você veja aí a campanha pela redução da maioridade penal. Em consequência disso, o Congresso Nacional hoje ele está com uma parcela de deputados religiosos lá que pensam conservadoramente, que não abre para a democracia, e tudo isso prejudica a vida da população. Eu acho que a população tinha que ter o livre-arbítrio para escolher o que é certo e o que é errado. Aí quando você coloca a questão da violência e que o menor tem que ser preso e o que comete o crime tem que ter pena de morte, você acaba convencendo a população de que aquilo é uma realidade, quando no mundo inteiro nós sabemos que isso nunca funcionou em lugar nenhum, nem a pena de morte e muito menos a maioridade penal, reduzindo ela, vai diminuir a violência no país. E isso que a imprensa faz, e isso que o Congresso Conservador está fazendo também. A violência só diminui com a qualidade de vida, principalmente para a juventude e para as crianças. Você, ao invés de construir presídio, a prioridade devia ser construir escolas. Quanto mais escolas você tiver e menos presídio você tem, é uma demonstração de que o país está caminhando bem e caminhando na paz. Esse que você falou da mídia, né, de ficar só de um lado, você não acha, na sua opinião, que isso se deve por conta do mesmo partido estar já há muitos anos no poder, que é o PT, e aí isso gera um desgaste que vai fazendo com que os jornais, as revistas tendam mais a criticar? Não. Eu acredito que a briga pelo poder, sim. Porque o PT está no poder há 16 anos e a briga pelo poder ela é dolorida. Mas não porque um partido fique muito tempo nos Estados Unidos, o Partido Democrata fica 16, 20 anos, depois vem o Republicano, e lá também são dois partidos só, se revezando. E não é essa conotação. Aí há muito interesse político, financeiro por trás dessa questão da mídia, que acaba influenciando na política. E agora, pulando agora para sua paixão pela política, você lembra a primeira vez que você subiu num comício para liderar um comício, rapaz, microfone? Você lembra a primeira vez? Faz tempo, viu? Até para lembrar é difícil, porque eu já faço isso desde criança. Quando eu falei para você que eu subia no caminhão com meu pai pequeno e às vezes até sozinho, saía de casa sem ele saber e subia no caminhão para ir aonde tinha comício. Eu, né, lógico que como criança ainda não usava microfone, mas oficialmente eu comecei na luta contra a ditadura. As primeiras vezes que eu usei microfone para falar foi em São José, na Praça Afonso Pena, com os companheiros que hoje ainda estão lá vivos, fortes, como tipo João Bosco,
Luiz Paulo Costa e outros, Ernesto Gradella, a gente fazia campanha contra a ditadura, pela anistia em 75, 76, 77 e depois em Jacareí, como comício mesmo. Como comício, eu lembro que foi o primeiro comício que eu falei oficialmente, foi um comício pro Quércia, pro Senado. O Novo Sol em Brasília, o Quércia era candidato a senador e o Carvalho Pinto era o candidato da Arena. O Quércia era candidato do MDB e o Carvalho Pinto o candidato da Arena. Eu fiz um comício, esse do Quércia, e eu não me lembro qual das praças principais foi, se eu não me engano, acho que foi na Praça Conde Fronten. E depois veio a campanha do Luiz Máximo em 76, do MDB. A prefeito. Que também foi a mesma campanha, mais ou menos no mesmo estilo que eu havia feito em 68 por Argemiro Parisotto de São José. Que ele teve mais votos, só que não ganhou. O Luiz Máximo disputou a eleição, ganhou, teve mais votos que os 3 da Arena. Não, os 3 da Arena tiveram mais votos que ele. Ele sozinho teve mais votos que os 3 individualmente. E os 3 somando tiveram mais votos que ele e acabou o Benedito Sérgio Lencioni assumindo a prefeitura em 76. Essa época dos anos 60, anos 70, que é a época mais crítica, mais forte da ditadura, você chegou a sofrer algum tipo de consequências, assim, por falar nos comícios? Nessa época a política era tudo na vida da gente, a gente esquecia até o futebol, que a gente gostava muito. Se tivesse uma reunião do Partido Comunista e eu tivesse uma partida de futebol, eu deixava a partida de futebol para ir para a reunião.